Bom dia a todos. Mais uma audiência. Nós estamos aqui, o grupo de trabalho de audiências da Comissão de Saúde, da Comissão Parlamentar de Saúde. Temos os deputados dos vários grupos parlamentares. Agradecemos a presença do Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, Dr. José Bourdin. Estávamos aqui a discutir como é que se pronuncia o Bourdin ou Bourdin, depois vai nos ajudar em muitas outras, mas também neste facto. E temos uma grelha que gostaríamos de cumprir dentro de um esforço que nós possamos fazer. Vamos dar a palavra à entidade 10 minutos, depois a cada senhor deputado 5 minutos e depois encerramos com mais 10 minutos à entidade para as respostas ou por mais algo que queira acrescentar. Passo-lhe já a palavra. É aqui, muito bem, muito obrigado, agradeço ao Sr. Presidente da Comissão e a todos os senhores e senhoras deputados a oportunidade de vir aqui. Desde 2017, que já vim cá algumas vezes, infelizmente sem qualquer resultado prático do ponto de vista dos problemas que aqui trouxe, sempre alertei para aquilo que iria acontecer e que já está a acontecer, e gostava de fazer aqui um aviso muito sério a todos e a todas, que se nada for feito com muita urgência, a rede de cuidados continuados vai se desmoronar e vai causar um enorme problema ao Serviço Nacional de Saúde e à nossa população em geral. Passo a explicar. Há um enorme subfinanciamento da rede de cuidados continuados e que eu vou fazer um historial já de seguida. Ali podem ver o índice de preços ao consumidor. Desde 2011, não comparei anos para trás, e vou falar deste ano, mas também não estou a comparar com o ano, porque para haver uma comparação real é importante que seja com uma data definida. Entre 2011 e 2021 houve um aumento de 11,6% nos preços do índice ao consumidor. Apenas em 2020, porque há uma portaria de 2007 que é criada logo a seguir à rede de cuidados continuados, e, enfim, no fundo para que quem na altura se candidatou foi à banca pedir milhões emprestados, como foi o meu caso, por exemplo, para investir em edifícios para cuidados continuados, poder ter, a partir das regras do jogo definidas e saber como seria o futuro. E a portaria diz duas coisas muito importantes. Uma é que os preços têm que ser atualizados anualmente com base no índice do preço ao consumidor do ano anterior e os preços dos cuidados continuados têm que ser revistos a cada 5 anos, independentemente desse aumento. Ora, entre 2011 e 2021, no espaço de 12 anos, isso aconteceu uma única vez, haver um aumento com preços com base na inflação, índice de preço ao consumidor, que foi em 2020 face ao valor de 2019, que foi de 0,3. Durante todo este período de tempo nunca aconteceu e os preços dos cuidados continuados nunca foram revistos em momento algum. Depois há ali uma outra situação, que em 2017 e 2018 o Governo assina e contratualiza com os representantes do setor social, as Misericórdias, a CNIS, a União das Mutualidades e a Confecup, a Confederação das Cooperativas, contratualiza aumentos para o setor social em geral e também para os cuidados continuados. Depois o Governo não cumpriu com os cuidados continuados, aliás, neste momento há uma ação até a incorrer em tribunal a propósito disto, porque o Governo não cumpriu. Depois nós colocámos em 2018, em dezembro de 2018, porque já havia uma precedência anterior em 2017, também tinha acontecido, colocámos uma preferência cautelar em tribunal, depois o Governo em janeiro de 2019 vem aumentar os preços dos cuidados continuados, efetivamente no valor que foi negociado, mas diz na portaria que os valores são com base no índice do preço ao consumidor e não numa coisa que foi negociada. Portanto, queria também falar sobre este aspecto. Depois temos, no quadro do lado direito, os aumentos do salário mínimo até à data. Nesse período houve um aumento de 2,7% da taxa social única para todo o universo salarial das organizações sem fins lucrativos, que vem ainda do tempo do engenheiro Sócrates, passou pelo governo da Troika e depois continua com o governo de António Costa. E em 2017 o Governo obriga as entidades que prestam serviços de cuidados continuados, obrigam a contratar uma série de recursos humanos a mais do que aqueles que tinham para fazer face a doentes de maior complexidade que previnham nos hospitais. A contrapartida para a contratação desses funcionários foi literalmente zero, portanto, ou seja, foi um encargo brutal que as unidades de cuidados continuados sofreram na altura. Este ano o problema agrava-se e eu temo que haja um desastre até ao final do ano. Este ano os preços do gás e da luz aumentaram entre 100% e 400%. O Governo não nos colocou naquele programa de apoio que colocou à indústria para apoiar nos custos energéticos, porque muitos destes edifícios, nomeadamente os cuidados continuados, que requerem unidades de tratamento de ar a funcionar 24 horas por dia, portanto requerem muita energia,
não só elétrica, como também nos casos do gás, porque há unidades mais antigas que têm aquecimento a gás e depois, naturalmente, as cozinhas e lavandarias têm todos também altos consumos. E importa também dizer aqui o seguinte, é que, ao contrário de muitas empresas privadas, noutros setores de atividade, os cuidados continuados, sejam privados com ou sem fins lucrativos, não deduzem o IVA. E, portanto, isso o IVA também é um acréscimo por força do custo da energia, pois o IVA também se reflete, naturalmente. A inflação anda perto dos 9%, é a maior dos últimos 30 anos, e temos também o aumento do salário mínimo nacional em 2022, que pesa muito no aumento dos custos. Um resumo do que acabei de dizer, portanto, temos inflação, salário mínimo nacional, taxa social única, obrigatoriedade de contratar mais recursos humanos, a que se somaram os aumentos dos custos com o EPI durante a pandemia, os aumentos dos custos com gás e luz e a inflação, como acabei de referir. Por força das receitas, era aquilo que dizia há pouco, portanto, houve um aumento de 2,2% por força daquela situação que falei em janeiro de 2019, face a preços de 2011, bem dito. O Governo, em 2021, ano passado, das 4 tipologias a funcionar da rede de cuidados continuados, aumentou apenas a longa duração, contratualizado mais uma vez com os representantes do setor social, 6%, é um parágrafo que diz só isto. Na prática, o Governo aumenta 4,4%, portanto, ou seja, o Governo, no fundo, não tem cumprido, inclusive, aquilo que assina. Portanto, não cumpriu em 2017 e 2018, como referi há pouco, contratualiza e assina um aumento de 6% e, na prática, aumentou 4,4%. Porquê é que isto acontece? Porque os preços têm o preço dos cuidados continuados de longa duração tem 4 componentes, a parte da saúde, a parte social, os medicamentos e as fraldas, e o Governo aumentou apenas 2 das componentes, não aplicou os 6% ao componente do preço todo. E isso não foi definido naquilo que foi contratualizado, portanto, foi esta situação. Ou seja, em 12 anos, desde 2011, foram apenas estes os aumentos, face a todos os aumentos de custos que eu vos falei nos quadros anteriores. Isto é gravíssimo. Portanto, os sucessivos governos não têm cumprido a legislação, portanto, a tal portaria 2007, como vos expliquei, que estabelece que todos os anos têm que ser aumentados os preços com base no índice do preço ao consumidor, nunca aconteceu, apenas em 2020, face a 2019, foi 0,3%. Os preços iam ser revistos a cada 5 anos, nunca aconteceu. E não cumpriram aquilo que assinaram com as entidades do setor social, em que acordam aumentos e depois não os colocam em prática. Entre outras medidas, que eu queria só salientar uma, porque também não quero perder mais tempo, mas foi contratualizado em 2017 e 2018 que o Governo assumiria uma forma de encontrar uma solução para resolver o problema das dívidas das famílias às unidades de cuidados continuados, porque daqueles preços que existem hoje estão tabelados, uma parte é paga pelas famílias, portanto, se este preço que está tabelado já é insuficiente, imaginem não receber uma parte desse valor, pior ainda. E, portanto, o Governo também assinou que resolveria o problema e não resolveu, infelizmente. Porque esta política, nós perguntamos, é propositada para levar as unidades de cuidados continuados a encerrar? A ideia é substituí-la por uma rede pública, a criar aos poucos, à medida que as unidades privadas vão fechando? Eu pessoalmente acho que sim, é a minha opinião, e muitos de nós na associação, aliás, a esmagadora maioria acha que sim também, e nós temos em crer que sim, tem a ver com a visão ideológica da senhora Ministra, pode-se concordar ou discordar, mas a concordar, e eu já falarei disso mais tarde, devia ser feito de uma forma transparente e não desta forma. E, na minha opinião, acho que o Governo está a criar essa tal rede paralela. Como? Através da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que não faz contas, entre aspas, no sentido da racionalidade do investimento que está a fazer, enquanto se calhar eu gastei 3 milhões para abrir uma unidade de cuidados continuados com 60 camas, a Santa Casa de Lisboa não se importa de gastar 3 ou 15, porque, por exemplo, nunca nenhuma entidade privada com ou sem fins lucrativos a ver uma unidade de cuidados continuados em plena cidade de Lisboa. Porquê? Porque o valor do investimento é tão grande que não compensa depois o retorno desse investimento. Ora, como a Santa Casa é pública, tudo bem, não se importa de investir 15 milhões, quando na realidade bastava investir 3, portanto, e tem a ver com isto. E depois há outra questão, e está no Orçamento de Estado, podem verificar, que é os chamados hospitais de proximidade. Nós conversamos muito neste seio e até com amigos, qualquer pessoa diz que é um hospital. Um hospital tem camas de internamento em ortopedia, em medicina e noutras especialidades. Os hospitais de proximidade, nomeadamente o de Sintra, onde eu trabalho e vivo, não é um hospital com estas camas. Os hospitais de proximidade são camas em cuidados continuados. Por isso é que eu acho que há aqui isto é propositado, enfim, para criar ao mesmo tempo uma rede paralela pública quando se vai afastando os privados aos poucos porque vão entrando em insolvência ou desistem. Há aqui um esmagamento
das unidades de cuidados continuados. Portanto, isto, reforço, os hospitais de proximidade não são verdadeiros hospitais, só têm camas de internamento em cuidados continuados. E a pergunta é, mas porquê isto, não é? Porquê é que desde 2015 tem sido esta a política a seguir? E agora, outra situação que nos leva a acreditar que isto é mesmo assim, e a pergunta que se faz, e qualquer pessoa que trabalhe nesta área, ou qualquer cidadão que tenha conhecimento disto, pergunta, então mas não tivemos uma pandemia? Então, mas todo o setor da saúde recebeu reforço orçamental durante a pandemia, mas porquê é que os cuidados continuados não receberam um cêntimo? Não é? A senhora Ministra, numa conferência de imprensa, até disse que tinha sido o setor da saúde que mais bem se comportou face à pandemia, foi os cuidados continuados, precisamente. Porque nós tínhamos a experiência que vinha de trás, quando veio a pandemia, nós praticamente não mudámos nada do que fazíamos no nosso dia-a-dia, porque nós estávamos habituadíssimos a entrar completamente equipados nos quartos, porque vinham doentes dos hospitais, infectados, com bactérias e vírus, e essa é a nossa prática do dia-a-dia. Quando veio a pandemia não mudámos quase nada. E por isso, talvez por isso, tínhamos tido o maior sucesso a este nível, porque de facto era o nosso dia-a-dia. Mas a pergunta é, porquê, senhores e senhoras deputados, porquê que durante a pandemia o Governo não deu um cêntimo às unidades de cuidados continuados, quando em Espanha e França receberam imediatamente aumentos na ordem dos 7%, para fazer face aos custos da pandemia? Isto é uma discriminação, não encontro outra palavra, peço desculpa. Recentemente, desde 2020 para cá, e por ordem, fecharam estas unidades de cuidados continuados por diferentes razões. A Santa Casa Misericórdia de Chaves, no Dia do Trabalhador, inclusive, lembro-me de uma manifestação dos trabalhadores com ordenados em atraso, decidiram fechar a unidade de cuidados continuados. A Cercitop, é a minha, fechou por falta de enfermeiros em dezembro de 2020 e como me dava um enorme prejuízo, eu decidi não reabrir. Se o Governo decidir aumentar os preços dos cuidados continuados e que sejam justos, eu reabro a unidade amanhã. Está vazia, pronta a funcionar. Durante a crise do oxigênio até ofereci aos hospitais aqui da região aquela unidade, porque tínhamos oxigênio e infelizmente também não tivemos resposta. Mas isso é uma coisa à parte, peço desculpa por ter abordado o assunto. Em janeiro deste ano, no espaço de uma semana, fechou a Associação do Gravão e a Rolar. Duas entidades que foram à falência, literalmente entraram em insolvência e fecharam as camas. E agora há uma denúncia de contrato. Esta unidade de Santa Casa Misericórdia da Rua dos Vinhos ainda não fechou, mas irá fechar no final do ano, porque já denunciou o contrato e, portanto, vai fechar no final do ano, a 31 de dezembro. São 177 camas que a rede perdeu. Por causa da questão do gás e da luz que vos falei, eu não tenho dúvidas que vai haver uma tragédia até ao final do ano, porque vai ser escolher entre pagar salários e pagar a conta do gás ou da luz. Só para os senhores e senhoras deputados terem uma ideia, estou a falar da minha experiência e não pode ser igual à das outras, mas eu, em maio do ano passado, a nossa unidade de cuidados continuados, eu estou a falar só de um edifício, paguei 4.000 e poucos euros de luz. Este ano paguei 11. No gás, passei de uma fatura de 1.600 para 5.500 euros. Foi um aumento de 320%. Isto é a minha realidade, a minha instituição. Outras estarão pior, outras não estarão tão pior. Mas isto para que percebam que a partir de abril isto deu uma enorme volta, para além da inflação em geral, dos custos estarem todos a subir em toda a alimentação, nos serviços propriamente ditos, de manutenção, disto, tudo aquilo, peças de qualquer componente eletrónica e também, naturalmente, os preços das fraldas, do oxigênio, de todos os produtos que utilizamos a nível hospitalar. Considerações importantes. Gostaríamos de saber, e seria interessante discutir qual o caminho, portanto, da rede de cuidados continuados, portanto, aquilo que eu acho é que há duas soluções: ou se praticam preços justos e a rede continua a funcionar tal como está, ou então nacionaliza-se as unidades de cuidados continuados. Pode ser uma negociação forçada, pode ser negociada, mas seria uma forma de resolver o problema. Uma vez que também há esta visão ideológica, e que eu posso concordar ou discordar, não é importante, e honestamente, e agora é a minha opinião, vale o que vale, honestamente, se optassem por essa via, tudo bem. É uma forma de resolver o problema, vai tudo para o setor do Estado e as unidades deixam de ter os problemas de constrangimentos que têm hoje, que vão à falência, não têm dinheiro para funcionar, etc., porque aí depois é resolvido pelo todo o Orçamento de Estado. Mas seria, acho eu, mais honesto do que esta situação que temos vindo a viver desde há muitos anos a esta parte. Em relação ao PRR, eu acho que as coisas não vão correr bem. O custo de metro quadrado de construção, antes desta crise toda, já estava mal calculado. Não entendo porque é que uma unidade de cuidados continuados tem áreas de construção maiores.
os gases medicinais são caríssimos e o valor que é dado em PRR, vou quase terminar, o valor que é dado em PRR para as herpes é superior aos cuidados continuados e o valor é muito insuficiente face atualmente ao custo de metro quadrado de construção. Aliado a preços baixos, eu não sei quem é que quererá investir em cuidados continuados, sinceramente, e acho que as coisas não vão correr bem, mas isso é a minha opinião, vale o que vale. Depois, alertar para as úlceras de pressão, e provavelmente alguns senhores e senhoras deputados vão fazer perguntas mais tarde e poderei falar. As úlceras de pressão, há aqui um problema que na nossa opinião viola uma norma constitucional e há dívidas desde 2015 para pagar às unidades. 7 anos para pagar é inconcebível. Por fim, só para os senhores e senhoras deputados refletirem um bocadinho sobre isto. Uma pergunta simples é quem é que decide o aumento dos salários de função pública? É o Governo, naturalmente. E depois, muitas vezes, já assisti na opinião pública, nomeadamente a líder do Bloco de Esquerda, dizer as instituições sem fins lucrativos não pagam melhores salários aos seus trabalhadores. É verdade, mas não somos nós quem decidimos, porque nós, neste setor, nos cuidados continuados e na área social em geral, na prática acaba por ser o Governo que decide quais os aumentos de salários a ser dados. Porquê? Porque nós somos uma espécie de função pública, mas com um estatuto de privado. Depois nós prestamos exatamente o mesmo serviço público, não temos as mesmas condições que a administração pública. O que quer dizer com isto, e vão perceber, é que quem decide, quando vamos ao café ou ao restaurante, enfim, vamos lá como clientes e é o dono do restaurante que decide os preços. Quem decide os nossos preços, que o Estado nos paga, é o Governo. Quem decide o que as famílias e nós cobramos aos nossos clientes, é o Governo. O que é que nós decidimos? Nada. A pergunta é, então, mas se nós só estamos aqui a servir de intermediários entre o Governo e o Estado propriamente dito, que representa o Estado, o Governo, e a sociedade civil, digamos assim, se nós estamos literalmente no meio, tanto faz sermos função pública como setor privado com ou sem fins lucrativos, porque nós não decidimos rigorosamente nada. E este é o modelo dos cuidados continuados e este é o modelo do setor social em geral, da infância, da deficiência e dos idosos. E eu acho que isto devia ser refletido e este modelo devia ser discutido. E se, porventura, chegarem a um consenso que faz sentido nacionalizar o setor, por que não? Na prática, nós não temos mesmo poder de decisão, somos quase como uma empresa pública em que dependemos tudo de decisão do Governo e é isto que eu gostaria de deixar aqui aos senhores e senhoras deputados para refletir e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Nós depois vamos ter uma segunda parte e já terá mais oportunidade para outras respostas. Eu passo a palavra à senhora deputada parlamentar do Partido Socialista. Cumprimentar a coordenadora dos trabalhos, deputada Susana Correia, senhores deputados e deputadas e o presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, agradecer-lhe a sua presença cá. E dizer que o que tantas vezes já ouvimos e que todos sabemos que é reconhecido, que é o reconhecimento dos parceiros do setor social como essenciais às respostas sociais e de saúde, e isso todos sabemos e o senhor diretor da Associação melhor do que ninguém. Quero agradecer o documento que nos apresentou, porque de facto o diagnóstico sobre o funcionamento da Rede Nacional dos Cuidados Continuados e a proposta de soluções reflete muito bem as dificuldades sentidas pelos prestadores de cuidados, está apresentado de uma forma muito clara, objetiva, prática e na medida em que apresenta propostas de melhorias que são fundamentadas na experiência do vosso dia-a-dia, portanto para nós tem muito valor. Dizer também que da parte do Governo já houve a manifestação da disponibilidade para rever o modelo de financiamento da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados e, como referiu também no âmbito de compromisso de cooperação com o setor social e solidário, procedeu já a um aumento extraordinário dos preços, ainda que não tenha sido da maneira que todos nós esperamos, já foi um avanço, e que tem sido manifestada a intenção do Governo em dar continuidade à aposta no reforço da rede. Sem prejuízo de outras medidas, o Ministério da Saúde adiantou também já ter informado a disponibilidade para a constituição de um grupo de trabalho para apresentar a operacionalização da revisão do modelo de financiamento da rede, com a participação dos representantes do setor social e solidário. Porque, de facto, compreendemos que estas medidas ficam aquém do desejado e porque é necessário ir mais além, agradeço mais uma vez a sua presença, bem como o documento que nos apresentou, que nos vai permitir uma reflexão sobre estas questões da referenciação e de funcionamento da rede. Garantimos que daremos boa nota do mesmo relatório e, entretanto, queria perguntar-lhe se já encetou alguma diligência com a tutela, se já falou, se já foi convocado no âmbito desta referenciação e deste trabalho que o Ministério pretende desenvolver, se a Associação tem tido uma parceria ou se tem falado com alguém no sentido de resolver e de manifestar essas vossas preocupações. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada do Grupo Parlamentar do PST, Cláudia Binto.
Aproveito para cumprimentar novamente a deputada coordenadora, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e o senhor Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados aqui presente. Agradeço a exposição efetuada, as preocupações aqui elencadas, as quais são graves e, portanto, urgem medidas que vão de encontro às necessidades destas instituições, que as possam retirar do abismo em que se encontram e, para além de grupos de trabalho, o que é necessário são realmente medidas que vão de encontro às vossas necessidades. Muitas das questões que eu teria para efetuar já foram aqui muito bem explanadas pelo Sr. Presidente, o Dr. José. A verdade, e reforçando, é que estas unidades apresentam um subfinanciamento crónico que limita e põe em causa o funcionamento destas instituições. E, portanto, já foram elencados, mas eu vou referir. Os preços, valor, utente dia em cuidados continuados praticamente não sofreu alterações nos últimos anos. Os custos da água e da luz dispararam. O salário mínimo voltou a subir e também durante a pandemia não houve qualquer reforço orçamental para estas instituições, além de que houve necessidade de reformular o número de profissionais. Portanto, foram obrigados a contratar mais profissionais de acordo a atingir os números aconselhados e, portanto, tudo isto acarreta um aumento de custos de encargos. Já foi noticiado o encerramento de unidades de cuidados continuados integrados. Penso que foram encerradas 125 camas das 1.568 camas que integram a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e que encerraram umas por insolvência, outras encerraram de forma voluntária por forma a não acumular mais prejuízos e outras encontram-se à beira de fechar as portas devido a dificuldades financeiras. E a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar é se tem ideia, se esta situação não foi revertida, quantas mais camas ou quantas mais instituições podem encerrar. As misericórdias ameaçaram também abandonar os cuidados se não houver ajustes na comparticipação. Com este subfinanciamento crónico, o funcionamento destas instituições está colocado em causa, e isso não há dúvidas. E, portanto, caso não haja uma mudança política, não haja um investimento, pode-se antecipar, e gostaria depois também comentasse, um caos no setor da saúde. E como aqui foi falado, o Estado cria em forma paralela, está a criar uma rede paralela pública através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e através dos hospitais de proximidade. E, portanto, como colocou aí no slide, pergunto-lhe, não seria mais honesto renacionalizar todas estas unidades que aqui falamos? Falou também ao de breve e ligeiro no Programa de Recuperação e Resiliência. Eu gostaria também, numa entrevista que foi dada pelo doutor, foi mencionado, e passo a citar, fato das metas e ambições que o Governo tem com o Plano de Recuperação e Resiliência para os cuidados continuados poderão não se concretizar. Acha que ainda se poderão concretizar ou não há mesmo possibilidade de as metas serem concretizadas? E, por fim, o que é que acha que o Governo, de momento, deveria efetuar para retirarmos o abismo em que estas instituições se encontram? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado no Parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Sr. Presidente de Exercício, uma vez mais bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados. Eu quase começava a minha intervenção a rir porque fiquei estupefacto com o que ouvi agora por parte do PSD em falar em nacionalizar a rede de cuidados continuados. Fiquei estupefacto com isto. De facto, existe aqui uma questão que fico baralhado ideologicamente com o que é que se passa aqui. Mas chegamos à conclusão que isto agora é que vai ser, não é? Isto agora vai ficar tudo resolvido e as perguntas que tenho para lhe fazer, depois de percebermos que, de acordo com os mapas que nos foram facultados, pelo menos desde 2011, que não existe atualização de valores nenhum, mas agora percebemos que agora vai ser criado um grupo de trabalho. Portanto, vai ser criado um grupo de trabalho e isto à partida vai ficar tudo resolvido. De algumas das questões que nos foram apresentadas, referiu a questão da insolvência. Primeiro, há aqui um enquadramento que tem que ser feito, quer dizer, nós temos muitos dos privados que fazem este trabalho, fazem um trabalho praticamente de IPSS, porque substituem aquilo que é uma responsabilidade do Estado, ponto final, parágrafo. Mas nós vivemos uma cultura que hoje em dia, e aqui o Parlamento, infelizmente, tem tido esse posicionamento, e isto é uma questão ideológica nossa, de que mesmo em relação aos cuidados paliativos é mais fácil matar do que cuidar, e portanto temos uma cultura hoje em dia a nível político, não nos cuidados continuados, mas nos cuidados paliativos, todos nós percebemos o caminho que estamos a levar.
E percebemos que muitos faliram, percebemos que outros estão em dificuldades, que outros estão em insolvência. Estes que faliram e os que fecharam, para onde é que foram as pessoas? Onde é que estão as pessoas? É que quando falamos sempre de camas, mas eu preferia falar de seres humanos. Nós dizemos sempre, temos não sei quantas camas disponíveis e eu gostava de saber onde é que as pessoas depois foram parar. Nós sabemos que esta situação agora aparentemente até está resolvida com outra postura por parte do Governo, porque agora temos um CEO na área da saúde, que não tendo o Governo e os consecutivos Governos não tiveram capacidade para resolver os problemas, a Sra. Ministra não tem capacidade de gestão e de resolução dos problemas e agora contratou, ou vai contratar um CEO que tem expresso nas suas competências a responsabilidade de assegurar a coordenação deste setor dos cuidados continuados. O senhor não acha, e é uma pergunta que lhe deixo, que isto, passado tantos anos da vossa dedicação à causa, porque é uma causa também e é uma missão que vocês têm, não acha que isto é um atestado de incompetência que o Ministério atualmente vos passa a dizer que os senhores não tiveram capacidade para resolver absolutamente nada e atira para cima de vós esta responsabilidade, que é uma responsabilidade primária por parte do Governo e que os sucessivos governos deviam ter tido coragem de resolver o problema, mas existe de facto esta cultura de não respeito pelos mais velhos, e não só, porque nós estamos a falar apenas dos mais velhos, porque depois poderíamos e teríamos aqui muitas horas de debate, mas não me vou alongar em relação a esta situação, porque poderíamos olhar para aquilo que vão acontecendo também nos hospitais, com a quantidade de pessoas que vão ficando nos hospitais em cuidados continuados, porque as famílias não têm forma de os receber, porque depois não existem instituições, porque o Estado não faz o seu papel, mas a pergunta central é essencialmente de perceber, independentemente de alguns quererem nacionalizar, nós consideramos que o Estado tem um papel regulador, que não deve ser player no mercado e que deve permitir que os privados façam o seu trabalho, e quando se substituem ao Governo, que sejam recompensados com o devido valor, mérito e recompensa financeira daquilo que estão a fazer em nome do Estado e que o Estado, vergonhosamente, nos últimos anos não teve capacidade para fazer. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada. Começar por cumprimentar o Dr. José Bordã, aqui na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, e queria agradecer o pedido que fizeram aqui à Comissão de Saúde, pois este tema é obviamente da maior relevância e é importante que todos os grupos parlamentares estejam cientes da situação grave que se passa na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e uma situação que não é nova e que se passa há muito tempo e que se tem vindo a agravar. Mais uma, como se passa neste país. Nós, no Orçamento de Estado, como sabem, apresentámos uma proposta de alteração para o aumento das diárias pagas às unidades e que foi obviamente chumbada, portanto, nós compreendemos este problema e gostava de deixar isto claro. Neste sentido, pronto, queria agradecer também à apresentação inicial que já fez, que muitas das perguntas que eu tinha aqui para colocar e que gostava que fossem mais explicadas já foram respondidas, mas vou fazer as perguntas em modo de clarificação, ou seja, relativamente a esta questão das diárias pagas às unidades, em que medida é que isto faz toda a diferença para as unidades nas várias tipologias? Já explicou aqui, mas pode clarificar um pouco mais. Depois, relativamente às unidades de cuidados continuados que já encerraram, já nos falou. A minha pergunta é mais a vir quantas se espera que possam vir a encerrar nos próximos tempos. Depois, relativamente ao impacto dos custos, também já falámos aqui, e o que eu queria perceber é que, relativamente, neste caso, nos aumentos mais recentes dos custos da energia e dos combustíveis, de que forma é que isto afeta o vosso trabalho e porque é que se já conseguiram, neste âmbito, reunir com o Governo e também no seguimento das unidades de cuidados continuados, também já referiu aqui, terem sido completamente excluídas de todos os apoios que o Governo deu e agora, mais recentemente, para mitigar a subida da inflação e as subidas de preços. E se tem alguma justificação, que já disse aqui algumas, sobre esta questão. Depois, relativamente ao PRR, as preocupações são evidentes de como é que o dinheiro, como é que vai ser implementado na rede de cuidados continuados e gostava de perceber mais em concreto quais são as vossas preocupações. Depois, outros problemas com que se têm deparado têm a ver com serem encaminhados utentes com uma referenciação de tipologia errada.
Gostava que explicasse aqui à Comissão de Saúde do que é que estamos a falar, dos custos acrescidos que as unidades têm com estes utentes, da falta de apoio do Governo e até que ponto esta situação é muito grave para as unidades e principalmente para os próprios utentes. Depois, para terminar, e relativamente a esta onda de calor que estamos a atravessar, se tiveram algum alerta ou apoio da parte do Governo para melhorar as condições das unidades e dos utentes, que estão naturalmente mais vulneráveis e que podem ver o seu estado de saúde agravado com estas temperaturas tão elevadas. Depois, uma pergunta adicional, e relativa, porque já falámos aqui do CEO do Serviço Nacional de Saúde, como é que este CEO, se tem alguma noção de como é que este CEO se vai coordenar com a coordenação da rede, da Coordenação Nacional da Rede de Cuidados Continuados, as competências, como é que isto vai funcionar, se tem alguma informação sobre isto? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 10 minutos, vamos conseguir cumprir? Vou tentar, é muita coisa. Agradeço. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Começaria pelo Partido Socialista. A Sra. Ministra e o seu antecessor, mas sobretudo a Sra. Ministra, já fala na criação do grupo de trabalho desde que tomou posse. Portanto, até hoje nunca criou grupo de trabalho nenhum. Portanto, lamento imenso. Mas, desculpe a minha frontalidade, mas é mentira. Não criou grupo de trabalho, nem pretende criar. Inclusive, prometeu que iria a uma reunião com os representantes do setor social há quase 3 meses atrás e até hoje continua a não responder. Portanto, não está minimamente interessada em dialogar. Consegui falar com ela há um ano atrás, via Skype, cerca de 40 minutos de reunião, dali também não saiu praticamente nada, portanto nada foi resolvido, a não ser uma dívida que estava desde o início do ano, faturações em atraso, tirando isso nada foi resolvido. A senhora coordenadora da Rede de Cuidados Continuados da parte da saúde, nem sequer me respondeu um e-mail há mais de um ano atrás para um pedido de reunião, portanto nem sequer, não conheço, nunca falámos, e tem sido este mais ou menos o diálogo, ou seja, quase nenhum. Os aumentos que a senhora deputada referiu são muito insignificantes, como compreende e certamente que reconhece. Questões do senhor deputado do PSD e outros grupos parlamentares, não faço a mínima ideia quantas câmaras irão encerrar. Eu não tenho acesso a informação, tenho acesso a alguma, mas não tenho a toda, da parte das IPSS que são afetas à CNIS, da União das Misericórdias, que representa quase 50% da rede de cuidados continuados, mas imagino que sejam muitas, porque está toda a gente com muitas dificuldades. Ainda há pouco tempo foi público que a Santa Casa da Misericórdia de Santiago de Educação teve que vender um terreno para pagar salários em atraso e que isso que era uma forma de resolver o problema a curto prazo, mas que a médio prazo teria que fechar a porta. Portanto, serão muitas, com certeza, infelizmente. E quando se fala que problemas é que isto poderá acarretar para o Serviço Nacional de Saúde, eles são muitos, porque desde que abriram as unidades de cuidados continuados, fecharam 2.000 camas de internamento hospitalar, porque fica muito mais barato ao Estado e é a melhor forma de colocar os doentes. As ERPs a mesma coisa, portanto, se a rede está entupida e se em vez de se abrir camas ainda se estão a fechar, os doentes não saem de cuidados continuados para casa ou para as ERPs, os hospitais não libertam doentes para ERPs nem para cuidados continuados, e depois gera-se um problema em todo o lado. Portanto, o ideal seria ter o número de camas suficiente nas várias áreas para dar a resposta correta às pessoas. Foi feita aqui uma pergunta também relativamente aos doentes que nos encaminham. Vou dar um exemplo que me aconteceu recentemente, e também já aconteceu no passado, mas como este é recente, compreendem. Colocaram lá um doente com problemas de saúde mental, destruiu-nos um quarto, agrediu pessoas, agrediu utentes, agrediu funcionários, destruiu-nos um quarto e criando uma explosão porque ia arrebentando com a rede do oxigênio e tentou-se tirar da janela abaixo. Temos sido pressionados, porque agora há muita falta de mão de obra a todos os níveis, temos sido pressionados pela coordenação da Rede de Cuidados Continuados de Lisboa e Valdo Tejo para abrir a vaga, mas as obras não estão prontas, o quarto ficou completamente destruído, lavatórios soltos, ele arrebentou com canos de água, destruiu o quarto todo, portanto, e isto é o nosso dia-a-dia, e podia-vos contar muito mais histórias, mas o tempo é sempre tão curto. A tal rede paralela, eu acho que é isso que está a ser criado, sinceramente, é a minha opinião, portanto não poderei falar mais sobre isso, mas não há muito tempo. O PRR, eu vou-vos dar um exemplo, vou ao programa PARES, que também poderão transpor para o PRR. Foram aprovadas 4 creches em Sintra, uma delas por acaso para a minha instituição, só uma vai avançar, as outras 3 decidiram não avançar. Portanto, se o PRR for assim, 25% avança, 75% não avança, já com contratos assinados, aprovados, as instituições decidiram, não vamos avançar, não temos dinheiro para fazer as obras, simplesmente, porque o custo de metro quadrado de construção
subiu brutalmente e, portanto, é completamente impossível às instituições investirem na construção de edifícios. É mesmo impossível. O Sr. Deputado Chega perguntou para onde foram as pessoas das unidades de cuidados continuados que encerraram. No caso do Alentejo, vou dar este exemplo, a rede de cuidados continuados foi criada como proximidade. Na altura aprovaram os projetos todos. Eu recordo-me, fui chamado, e outras entidades de outras regiões do país foram chamadas a corrigir pequenos aspectos que tinham nos projetos e foram aprovados todos, 100%. Havia uma enorme necessidade de abrir camas. Abriram desde uma cama, ou 2 ou 3, até 100 camas, precisamente para criar essa rede de proximidade. E o que está a acontecer agora, e também foi esse o discurso do anterior governo, não recordo de um secretário de Estado, dizer isto, que agora o que se pretende, e por uma questão de poupança, é preciso unidades com grande escala. Então, o que aconteceu no Alentejo foi que houve pessoas a serem transferidas para 270 km de distância, precisamente porque não há unidades ali na zona, e essa é uma situação que acontece. Quanto à incompetência, e o Governo transferiu para nós. É verdade, às vezes saímos de bode expiatório. Eu recordo durante a pandemia estar sentado no sofá, ficar escandalizado com a Sra. Ministra ter dito que o que estava acontecendo nos lares era culpa das entidades e das pessoas que lá trabalhavam, nas ERPIs, portanto, os lares, por força do que estava a acontecer. E eu, na altura, fiz um comunicado de imprensa e apenas disse isto: as pessoas não podem ser obrigadas a fazer uma coisa com a qual nunca lidaram, nem estavam minimamente preparadas para elas. Ao contrário dos cuidados continuados, como eu disse, recebemos doentes temos de ter controle de infecção diariamente, e os lares nem tinham recursos humanos para isso, porque muitos deles nem enfermeiros têm, e portanto outros têm enfermeiros, mas são em quantidade muito pequena e não estavam minimamente preparadas, porque mesmo as pessoas, os auxiliares e etc., não têm know-how. Os nossos têm, dos cuidados continuados, nas ERPIs não têm. A senhora deputada do IEL já respondi a algumas questões. O aumento de custos com a energia, de facto, a juntar aos outros todos, vai criar uma hecatombe, na minha opinião, e isto tem que ser algo resolvido urgentemente. Já tentámos novamente reunir com o Governo, desde que tomou posse, até agora nada, e as dificuldades são sempre muitas. Não recebemos dinheiro durante a pandemia, mais uma vez acho que é uma enorme discriminação. Este CEO, não faço ideia também, não tenho. Referenciações para a tipologia errada, dei há pouco o exemplo. Onda de calor, recebemos informações, como recebemos sempre da Segurança Social e da Saúde, a informar quais as cautelas e os cuidados que devemos a ter. E, portanto, não sei se ficou alguma questão por responder, queria só rapidamente, se ainda tiver tempo, ver se me falhou alguma coisa. O que é que o Governo deveria fazer para resolver este problema? Bom, claramente, e nós sempre defendemos, sempre fomos muito honestos e connosco será sempre assim, apresentar valores. Ainda agora, entre todos, vamos pagar um estudo à Universidade do Porto para ver quanto custa realmente uma diária em cuidados continuados para fornecer esses elementos ao Governo. Eu já os tinha fornecido por força dos elementos contabilísticos, mas agora será uma entidade externa que irá fazer esse trabalho para entregar ao Governo antes do próximo Orçamento de Estado. Não queremos ser acusados de maneira nenhuma, estamos aqui a inflacionar valores, o que quer que seja. Agora, que rapidamente a longa duração tem que ter um aumento muito forte, grande mesmo. A média duração também, porque já dá prejuízo, e a tipologia de convalescência e paliativos poderá ter um aumento menor, mas deverá ter. Isso eu não tenho dúvidas e poderia falar até em valores e temos esses valores para apresentar ao Governo, mas tem que ser feito já e rapidamente. E esta questão do grupo de trabalho, ele não existiu, nunca existiu, é sempre conversa para, enfim, empatar. E já agora, deixem-me só vos dar um alerta, a Sra. Ministra penso que vem à tarde. A estratégia do Governo tem sempre sido dar respostas ao lado. A Sra. Ministra, provavelmente, e como já aqui na própria Comissão de Saúde, representantes da Rede de Cuidados Continuados sempre disseram aos senhores deputados: então, mas o ano passado nós aumentámos, e aos jornalistas, aumentámos 2,3% os cuidados continuados da saúde mental. É verdade, mas e o que é que isso tem a ver com aquilo que estamos aqui a discutir hoje? Porque quando se fala da palavra cuidados continuados, jornalistas e até os senhores e senhoras deputadas acham que a Sra. Ministra está a falar do mesmo que nós estamos a falar aqui. Está a falar de uma coisa que não tem nada a ver.
Não, nós, ano passado, também aumentámos 2,3% dos cuidados continuados. E durante a pandemia a taxa de ocupação baixou e nós até pagámos a taxa de ocupação. Bom, mal seria se as ordens vieram de cima para nós baixarmos a taxa de ocupação, para pôr as pessoas individualizadas em quartos, mal seria que não pagassem também isso, não é? E estamos a falar de poucos meses. Portanto, isto são essas respostas que o Governo dá aos senhores jornalistas e aos senhores deputados e senhoras deputadas, cada vez que lhes perguntam porque é que não há aumentos na rede de cuidados continuados. Infelizmente é isto. Eu acho que deveriam rapidamente, das duas uma, ou nacionalizam rapidamente, e eu, apesar de, pessoalmente, até achar que não faz sentido, mas estaria de acordo e assinaria por baixo. Eu disse à Sra. Ministra da Saúde, inclusive, que no caso da minha própria instituição, cuja unidade de cuidados continuados está num terreno camarário cedido em direito de superfície por 50 anos, na altura do tempo ainda doutor Edith Estrela, portanto, eu disse à Sra. Ministra da Saúde, olha, eu investi ali dinheiro da minha instituição, mas eu passo-lhe a minha instituição gratuita, o Estado não tem que me dar qualquer indenização, eu assino, passo a minha instituição de forma gratuita, a unidade de cuidados continuados, para o Estado gerir. Faz-me o favor de transferir as pessoas que lá estão para a esfera do Estado, para não terem que ir para o desemprego. E a Sra. Ministra disse que não era isso que pretendia. Mas isto para mostrar a minha boa-fé, portanto, e volto aqui a repetir isto. Eu faria isso, não teria qualquer problema, o Estado não teria que indenizar, mas ou faz isso, ou então paga preços justos. E quando digo preço justo, não estou a falar dos 15% de taxa de rentabilidade de capitais próprios que têm as parcerias público-privadas. Toda a gente acha que é um escândalo. Não sei se os senhores e senhoras deputadas sabem qual é a média de Portugal e a média da União Europeia. A taxa de rentabilidade sobre capitais próprios em Portugal é de 4% e a média da União Europeia é 6%. As parcerias público-privadas na área rodoviária têm taxas de rentabilidade de 15%. É escandaloso enquanto cidadão. E a minha pergunta é, então, mas nas parcerias público-privadas rodoviárias acontece isto? Porquê que nós, desde há uns anos para cá, estamos a servir de receita para o Estado em vez do aumento do Estado dos seus custos com este setor? Porque a partir do momento em que a taxa social única sobe, se faz mais descontos de salários dos trabalhadores, se paga mais de IVA, se a meio do percurso dos cuidados continuados as unidades estavam licenciadas, criou-se um licenciamento da entidade reguladora de saúde para as unidades de cuidados continuados para ir buscar mais uma taxa anual, ou bianual, creio eu, de milhares de euros. Portanto, neste momento, o Governo não só não gasta nem mais um cêntimo com os cuidados continuados, como nós, cuidados continuados, somos contribuintes líquidos da receita aumentar no Orçamento de Estado. Porque pagamos mais de IVA, pagamos mais de taxa social única, etc. por aí fora. Portanto, qual é a lógica disto, não é? Eu acho que deveria ser pago um preço justo ou nacionalizar. Não estou a ver outros caminhos, sinceramente, e receio que até ao final do ano isto seja como um baralho de cartas, um castelo de cartas, como se costuma dizer, que se vai desmoronar, porque, como disse e reforço, e acho que deviam levar este aviso muito a sério, as entidades vão ter que escolher entre pagar salários e pagar a conta da luz e do gás. E acho que ninguém aqui nesta sala tem dúvidas que ou a guerra termina ou isto vai piorar e muito. Portanto, isto não vai melhorar, nem no setor energético, nem na questão da inflação. E, portanto, ou somos fortemente apoiados, ou então vamos ter problemas gravíssimos. E não tendo um setor social e um setor da saúde a funcionar em pleno para suportar precisamente todos os problemas de saúde da população, será complicado. Hoje li uma notícia em vários jornais que o mês de junho passado, já não havia, há 42 anos que não havia tantos mortos como houve no mês de junho passado. Isto diz muito e julho vai piorar esta estatística. Portanto, também acho que está um bocadinho nas vossas mãos poderem contribuir para que estas soluções, as soluções apareçam e estes problemas sejam resolvidos e ultrapassados. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção, espero ter ajudado e contribuído. Sr. Presidente, muito obrigada pelo seu testemunho, um testemunho mesmo, porque vive no terreno estas dificuldades. Obrigada, senhores deputados, dou por encerrada esta audiência. Muito obrigado.